Pessoal, bom dia então a todos e todas. Agradecemos primeiramente pela presença, né? Numa sexta-feira, às quantas horas? 9h20 da manhã, dando continuidade aqui, né, ao nosso primeiro colóquio, atualizando. Hoje quem vai apresentar essa excelente mesa, né, serão os nossos colegas aqui à esquerda, Wagner Geminiano, e à direita, o nosso colega Júlio Bentivolio. Eu acho que, né, pelo público aqui, todos nós nos conhecemos, então dispensemos aqui as biografias, né, as excelentes biografias de ambos, também para a gente economizar um tempo, que depois nós teremos as comunicações livres, né, Gabriel? Comecemos com o Júlio, é isso mesmo? Foi combinado aqui. Então, o Júlio apresentará, né, a mesa e depois, porventura, poderemos abrir aí para algumas perguntas. Ah, sim, mas só o título aqui, né? O Júlio vai apresentar o texto com o seguinte título: do manuscrito ao prompt, desafios da escrita e do ensino da história, né, na era da IA. Um debate excelente, né, candente aqui nos dias de hoje. O Júlio vai trazer uma discussão acerca das possibilidades, né, das grandes possibilidades abertas hoje para esse tipo de recurso, tanto na pesquisa como na sala de aula, mas também os limites éticos, políticos, né, pessoal? E também, né, relativos à própria técnica, né, da pesquisa, metodologia. Então, ele vai trazer esse debate. Sem mais delongas, passo a palavra para o Júlio. Obrigado, Dalton. É isso. Cada apresentador terá aí em torno de 25 a 30 minutos. Beleza, pessoal? Okay. Então é isso. Agora são 9h25. Daremos então início. Muito obrigado. Bom, queria cumprimentar aqui os colegas, Dalton, Wagner, que conheço há tanto tempo. Agradecer aos organizadores pelo convite generoso, aqui na figura do Valdei e de Gabriel. Dizer que eu sempre venho a Mariana e cada vinda é sempre muito alvissareira. Eu gosto muito de estar aqui com os colegas, aprendo muito e vou me arriscar. Eu hoje trouxe algo, na verdade são alguns apontamentos e algumas notas, então assim, correr o risco de me submeter à crítica dos pares. Então eu não trago um texto fechado. A temática é desafiadora, né? A proposta geral do evento de pensar o iluminismo como um contraponto, né, de questões mais contemporâneas, vinculando isso a fenômenos de temporalização, né, sobretudo, né, com destaque para o atualismo. Então, eu procurei seguir as sugestões feitas pela organização do evento. Então, espero que sejam, digamos assim, algumas reflexões que colaborem ou que, pelo menos, possam ajudar para a construção desse debate. Então, eu vou ler o texto para não me perder e manter assim o cumprimento do horário. Eu intitulei a minha apresentação do manuscrito ao prompt, desafios da escrita e do ensino da história na era da IA. E eu abro com uma epígrafe, que na verdade é uma citação de um professor do Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia, que é o Barry Lam, que diz o seguinte, abre aspas: se vocês forem entregar trabalhos gerados pelo ChatGPT, então eu vou corrigir tudo usando o ChatGPT e poderemos todos ir à praia. Então, acho que isso dá uma medida exata da presença da inteligência artificial em todos os meios educacionais e, sobretudo, não é, na universidade. É muito comum o uso dessas ferramentas por parte dos nossos alunos, mas também por parte de nós docentes, para, claro, submeter um pouco a crítica e ao exame dos conteúdos gerados pelas inteligências artificiais no que cotidianamente a gente produz, a gente lê. Então vamos lá. Todos conhecem um argumento central e já clássico de Reinhard Koselleck em seu Crítica e Crise de 1959. O iluminismo, ao mesmo tempo em que fortaleceu o absolutismo monárquico no plano institucional e político, criou também as condições no plano intelectual e moral para a formulação de críticas que levaram à crise daquele regime. O historiador alemão mostrou que, longe de ser uma arma produzida à margem do absolutismo, que as luzes foram um instrumento gestado em seu próprio interior e inicialmente usada para o seu próprio aperfeiçoamento. Poderíamos dizer que o desenvolvimento e o uso sistemático da inteligência artificial realizado pelas Big Techs no presente também expressa a lógica dominante de um sistema, o capitalismo digital de vigilância contemporâneo, que utiliza informações e dados
maciços que circulam, produzidos por indivíduos na internet, como um ativo fundamental político, ideológico, social e econômico em prol de sua perpetuação. Ou seja, como um instrumento digital, como instrumento digital criado no interior do capitalismo para o seu próprio desenvolvimento e preservação. Mas entre o iluminismo do século XVIII na Europa e a inteligência artificial do século XXI em escala global, há um abismo, caracterizado por transformações radicais. Embora ambos se sirvam da tecnologia, lá a imprensa de Gutenberg e aqui os computadores e a internet, o caráter disruptivo dispensado à centralidade do humano e da razão, bem como a velocidade para gerar e disseminar ideias, é radicalmente distinto. Na busca pelo conhecimento, o poder exercido atualmente pelas Big Tech, bem como o monitoramento e o controle sobre as pessoas, atingiram níveis inimagináveis. E sob a aparência de defender a emancipação, a liberdade, a felicidade ou a supremacia do gênero humano, todo conhecimento produzido e disseminado tem sido uma ferramenta a mais no controle, no reconhecimento e na submissão das pessoas. E, ao mesmo tempo, uma ameaça, aqui ameaça entre aspas, à razão. Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer, né? Será que a inteligência artificial conseguirá, em algum momento, né, superar a razão humana? Resta saber se, como no século XVIII, a crítica em relação à inteligência artificial poderá levar à crise do capitalismo neste atual século XXI. Não tenho dúvidas de que conhecer as tradições históricas e historiográficas do século XVIII em diante são fundamentais para pensarmos uma historiografia do futuro, mas o que se coloca hoje em dia como um desafio em primeiro plano é o redimensionamento do universalismo. Na verdade, há forte movimento em sentido contrário, projetando o humano em sua diversidade e radicalidade. A historiografia contemporânea deve considerar essa virada. Se as tradições do século XVIII ao século XX nos legaram uma história científica, centrada, sobretudo, no humano e no Estado, o século XXI tem demonstrado a emergência de histórias mais plurais, híbridas e, inclusive, pós-humanas. Precisamos integrar a reflexão histórica a essas dimensões do não-humano, sejam elas tecnológicas ou biológicas, porque, na verdade, há um movimento interessante de pensar essa descentralização do sujeito, da razão, que interfere na imaginação e na representação histórica no presente, sobretudo mediadas pela inteligência artificial. A história do século XIX foi revolucionária ao assumir o método e a linguagem da ciência. A do século XX seguiu nessa seara, preservando a centralidade do humano. Provavelmente, uma das marcas da história neste século XXI será a presença destas histórias mais híbridas, incluindo decisivamente a inteligência artificial como também um dos seus vetores. Nesse sentido, acredito que a audácia de querer saber, o PDF está avançando aqui mais rápido do que eu, de querer saber, de buscar o conhecimento e sua disseminação, continuam sendo a base fundamental para a pesquisa e o estudo da história. Mas talvez seja urgente atualizar as lutas travadas em torno do iluminismo e seu combate ao obscurantismo, à religião e à alienação dos indivíduos. Hoje, humanos e máquinas interagem na produção do saber. A escrita da história, ainda que predominantemente humana, já conta com o apoio dessa assistência digital, virtual e artificial, tanto na pesquisa, quanto na formulação de hipóteses, quanto na análise de dados, quanto na divulgação de seus resultados. O fator humano continua sendo importante, o fator humano continua sendo importante e essencial, mas, afinal de contas, o prompt ou os comandos, bem como os bancos de dados, são atualmente criações humanas, né? Mas essa centralidade está em processo de refiguração, porque nela se insere a presença e o desenvolvimento da própria inteligência artificial. Em contraste com o manuscrito e a imprensa do século XVIII, hoje os principais meios de produção, memória, né, que é arquivamento, e divulgação do saber têm sido os dispositivos digitais e a própria internet.
Estima-se que entre os anos de 2027 e 2030 surgirá a inteligência artificial geral, que criará seus próprios códigos e até mesmo a sua própria linguagem, sendo capaz de compreender e se adaptar a vários contextos e desafios de forma autônoma, sem a necessidade de treinamento ou a intervenção humanas. Apta a aprender e a desempenhar tarefas que hoje só são feitas através de pessoas, visto dependerem ainda de programadores ou usuários enviando prompts. Daqui a 3 ou 4 anos, alimentada de dados, hipóteses, objetivos, fontes, metodologias e a capacidade de analisar, né, dados, bem como ampliar, né, o escopo de leituras armazenadas, então, pelo menos em tese, a inteligência artificial poderá ser capaz de criar, talvez, algumas histórias, não é? Poderemos discutir a qualidade, os limites e os problemas e os erros, né, atuais das histórias escritas através da máquina, né, e da inteligência artificial. Mas devemos nos lembrar que isso também é comum entre os próprios humanos. Vejam os nossos alunos, né? Eles também erram, se equivocam. Os mesmos problemas que a gente aponta na inteligência artificial hoje são problemas que também comuns a nós humanos, né? A inteligência artificial do futuro conhecerá infinitamente melhor os seus públicos, suas demandas e os seus interesses. Então a pergunta que fica é: será que ela será capaz de atender melhor a esses públicos, a escrever histórias com menos margem para dúvidas e incertezas, alcançando verdades do passado ou com uma profundidade maior do que a historiografia produzida pelos humanos até o presente? Então, diante desse histórico e desse cenário que se desenha no horizonte, fica a pergunta: quais os desafios que a inteligência artificial coloca para a pesquisa, para o ensino e para a escrita da história? Responder essa pergunta significa enfrentar com seriedade uma questão que está aí sendo aperfeiçoada a largos passos e com pouco conhecimento, com pouca familiaridade de nós, pesquisadores, né? Ao mesmo tempo, há uma urgência de discutir essa presença da IA na nossa realidade acadêmica e científica, porque ela, de fato, levanta questões muito sérias sobre a autoria, direitos autorais, né, portanto, sobre ética, sobre a história pública, por exemplo, né? Como encaminhamentos, eu penso que duas tendências se destacam. A primeira é a utopia das máquinas auxiliando os seres humanos, conduzindo a gente a lugares inimagináveis, produzindo novos estudos, permitindo a confecção de histórias mais eficientes, mais ágeis, manipulando um conjunto maior de dados e de literatura, auxiliando na análise, etc. Ou seja, a máquina realizando sozinha tarefas importantes, desbravando nichos e explorando searas ao encontrar respostas diferentes, né? Ou, digamos assim, um pouco mais, né? Um pouco mais, eu coloquei uma palavra aqui que eu acho que não é adequada. Eu acho que a máquina será capaz de ampliar, digamos assim, a quantidade de dados e com isso criar histórias um pouco de uma amplitude maior, não é? Desde que essas bases enfim, das informações sejam todas elas digitalizadas e etc. De outro lado, a gente tem o temor e, por que não dizer, uma distopia de máquinas substituindo professores, pesquisadores, disputando o conhecimento de disputando alunos, enfim, disputando a opinião pública. Então, seriam essas duas posições que nós basicamente temos, né? Uma mais otimista e outra mais pessimista. Um outro ponto a se considerar é, caso a inteligência artificial geral não consiga produzir e divulgar com autonomia as suas próprias histórias, é bem provável que a superinteligência artificial, que está prevista para depois de 2030, seja capaz dessa façanha. Eu aqui imagino que essa superinteligência artificial seja capaz de produzir máquinas não somente capazes de escrever histórias com maior autonomia, como também de vazá-las sob a forma de vídeos, filmes, podcasts, histórias em quadrinhos
mas também na forma de artigos, músicas, jogos, e eu imagino até com a produção de hologramas, espaços virtuais, com realidade ampliada, no qual os espectadores serão capazes de imergir, né, no passado, de interagir com o passado. Eu vou abrir aqui um parêntese. Ontem, eu acho que foi ontem, eu descobri que o Gemini, ele tem uma ferramenta em que você envia o texto, você envia 1, 2, 3 textos, e ele cria um podcast com 1, 2 ou 3, enfim, ou mais interlocutores. Então, a inteligência artificial, de forma autônoma, analisa aqueles conteúdos e gera um conteúdo, e você indica de quantos minutos para um podcast. Assustador, né? Isso é bem assustador. Eu sou um professor de teoria da história. Todas essas questões me atingem e me afligem. Eu me sinto na obrigação de conhecer esse novo sujeito, não é? E é engraçado, porque há pouco tempo atrás eu estava pensando em oficinas sobre escrita criativa, como usar a escrita criativa no trabalho científico e acadêmico, porque os nossos alunos estavam pouco criativos, né? Repetindo, sei lá, um padrão muito chato, escrevendo histórias muito técnicas, né? E com pouco vocabulário, enfim, com pouca imaginação. E agora eu me deparo com uma realidade absolutamente diversa em que a máquina me ajuda a fazer isso, em tese me ajuda a fazer isso. Mas eu não sei se ela consegue fazer isso tão bem quanto nós supomos, né? Pelo menos essa é a dúvida que me fica, porque eu tenho observado que não, porque as respostas elas seguem um padrão, e é um padrão bastante previsível. Então, essa imaginação, essa criatividade que eu penso que é necessária e urgente para nós humanos, eu não encontro isso ainda na máquina, né? Então, em 2022, eu experimentei o ChatGPT pela primeira vez, no final de 2022, eu entrevistei o ChatGPT fazendo perguntas sobre teoria da história. O resultado, naquela época, foi bastante satisfatório. Eu refiz aquele experimento agora, em março de 2025, com as mesmas perguntas, só que eu entrevistei tanto o ChatGPT quanto a chinesa DeepSeek. E assim, se antes esse questionário ele me veio em 22, 23 páginas, o mesmo questionário hoje veio com 82 páginas no ChatGPT e 80 páginas na DeepSeek. E com um nível de erros, uma quantidade de erros, melhor dizendo, bem inferior à de 2022. Então, em 3 anos, os avanços foram absolutamente consideráveis, né? Por que eu levanto esses dados? Então, estudos recentes têm mostrado que nos Estados Unidos 72% das empresas usam inteligência artificial, né? Nas escolas e universidades, estima-se que mais da metade dos alunos estejam sistematicamente usando a inteligência artificial para fazer trabalhos, para responder questões, enfim, né? Para resumir textos, etc, etc. A gente não tem esses dados consolidados para o Brasil, mas eu imagino que o uso é elevado. A taxa de produção de textos que eu tenho observado, que são entregues na minha disciplina, Teoria da História, com o uso de IA por parte dos alunos, tem sido elevado. Inclusive, me permito aqui um outro parêntese, eu comentava há pouco, eu peguei aquele cartaz dos Estados Unidos convocando os americanos para a guerra, que o tio Sam precisa de você, e eu tinha acabado de discutir o texto da Ana Maria Mauá sobre o uso das imagens em história, e ela tem uma metodologia muito interessante para analisar a fotografia. Eu falei, ok, vamos agora analisar um quadro. Coloquei o pôster do tio Sam convocando para a guerra os jovens americanos e pedi para os alunos em turma, em grupos, a analisarem a imagem. E falei para eles, vocês podem usar a internet se quiserem, mas enfim, analisem a imagem. Depois que eles terminaram, eu falei, ok, agora eu vou fazer a mesma coisa com o ChatGPT. Mandei a imagem e aí nem pedi limitador de quantidade de palavras, caracteres, nem nada. E a inteligência artificial respondeu com uma bela análise daquele mesmo pôster, superior a de todos os alunos. E eles ficaram perplexos. Porque ela conseguiu, digamos assim, eu imagino que tenha uma produção enorme de análises, enfim, na internet sobre aquela imagem, ela conseguiu fazer com uma margem nula, praticamente, de erros, apontando o autor, apontando onde foi produzida, onde foi distribuída, o significado de cada um dos elementos, do velhinho, enfim, da bandeira americana, uma coisa assustadora.
Pois bem, a gente sabe dessas diversas aplicações da inteligência artificial para os trabalhos acadêmicos. Resumir textos, fazer síntese de textos, analisar dados, sugerir ideias, conversar com a máquina, não é? Enfim, corrigir gramaticalmente textos, fazer traduções. As traduções são razoavelmente boas e confiáveis, não é? Ao mesmo tempo, analisar e produzir imagens, áudios, gráficos, etc, etc. E talvez essa seja só a ponta do iceberg. Então, a título de exemplo, uma das áreas que mais movimentam recursos no planeta, que é a medicina, em relação a exames digitais, existem estudos que mostram o quanto a inteligência artificial é capaz não somente de fazer diagnósticos com mais de 96% de acerto, em áreas como, por exemplo, a ortopedia, como também recomendar formas mais eficazes de tratamento. Então, numa área que movimenta bastante recurso, que é a medicina, a inteligência artificial está num patamar absolutamente absurdo. A nossa área de humanas, em particular a história, que é uma área que não movimenta tanto dinheiro e tanto recurso, eu imagino que, digamos, o desenvolvimento não seja tão rápido quanto em outras, mas também não será absolutamente desprezível, não é? Então, este é um cenário, digamos assim, um tanto quanto preocupante, não é? Porque ao lado do sonho dessas aplicações da inteligência artificial, existem ameaças consideráveis. Quais são essas? A primeira são as tentativas de manipulação, não é? A gente sabe do imperialismo algorítmico, né, ou algorítmico, dessas big techs, capitaneado pelas big techs. Eu nunca vou me esquecer daquela fotografia da posse do Donald Trump, em que os principais presidentes dessas companhias norte-americanas estavam lá, não é? O Elon Musk, estava lá o da Google, enfim. Então, isso é absolutamente preocupante. Uma outra coisa que a gente percebe é um certo colonialismo digital em que os nossos dados têm servido para alimentar bancos de dados dessas inteligências artificiais. Um parêntese que eu faria aqui é que a gente trabalha muito num nível de ciência aberta. Nossos periódicos são todos de acesso universal e gratuito, diferentemente das bases de dados científicos do hemisfério norte. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o acesso, não é, a artigos, a teses, etc., ele, em geral, é pago e o nosso é gratuito. Então, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial tem acessado esses nossos bancos de dados sem o nosso conhecimento. E isso vai aperfeiçoar ainda mais, não é, digamos assim, o conteúdo que elas disponibilizarão no futuro para os usuários. Então, algo que os americanos monetizam e preservam, no nosso caso, especificamente brasileiro, a gente está entregando de graça esses ativos, né, para as IAs. Então, eu volto a dizer, não é? Então, há uma ameaça desse colonialismo digital e desse imperialismo e dessa manipulação que a IA faz nos usuários, não é? Com respostas tendenciosas, tem certas perguntas que ela não responde e por aí vai, né? Então, não seria também ocioso a gente recordar que em um mundo capitalista as melhores ferramentas e os melhores recursos só serão disponíveis se forem pagos. Esse é o caso do ChatGPT. Então, uma coisa é a máquina que você usa na versão gratuita, outra é a paga, né? Em seu texto clássico sobre o esclarecimento, Immanuel Kant defendeu a ousadia de querer saber, de ousar conhecer, como uma forma de alcançar a autonomia. Desde então, as pessoas buscaram na educação e no conhecimento científico aperfeiçoar o mundo, procurando tornar-se sujeitos ou atores históricos autônomos, não é? Em suas comunidades. As vicissitudes do capitalismo, contudo, não permitiram que esse projeto de autonomia e progresso fosse levado adiante ou se universalizasse. Ademais, muitos se questionaram sobre seus limites, inclusive levantando dúvidas a respeito das luzes, como se fosse mais um dos mitos da modernidade europeia ou um apanágio na tentativa do absolutismo de controlar e impor um determinado projeto político. Fato é que a internet surgiu com a mesma promessa de universalização de serviços de conhecimentos, e tem sido uma ferramenta incrível nessa direção. No campo da história, fontes foram digitalizadas, periódicos e livros se multiplicaram, conteúdos e acervos foram digitalizados, os dados ficaram mais ao alcance dos pesquisadores e de audiências mais amplas,
Cursos e palestras, debates online aproximaram pesquisadores de diferentes partes do globo. Embora o acesso a todo o conteúdo digital não esteja acessível, eu não tenho dúvidas de que pesquisar história hoje seja mais fácil do que há 50 ou 100 anos atrás. Paradoxalmente, apesar das facilidades dessa enorme comunidade digital e destas ferramentas, não é, de inteligência artificial, muitas pessoas têm abdicado de ousar saber, outros ampliam sua descrença e ataques à ciência, tantos outros ampliam seu ceticismo em relação aos benefícios aparentes e supostamente democráticos destes recursos, não é? Que esse paraíso digital promete. Vale ainda lembrar que tanto a IA quanto a internet tem sido um terreno fértil para tentativas de manipulação política, da disseminação de mentiras, enfim, do negacionismo, que é um efeito colateral conhecido, sobretudo por nós aqui no Brasil, haja vista Bolsonaro, né, em relação à internet. Ao mesmo tempo, muitas pessoas têm se perguntado sobre a necessidade de ocupar o seu tempo com estudos, treinamento e aprendizagem, já que a máquina, pelo menos em tese, poderá fazer isso por elas. Então, uma pergunta que uma vez um aluno me fez é: professor, para que eu vou ler essa tese inteira se eu posso enviar isso ao ChatGPT e ele manda uma análise para mim pronta? Então, assim, eu olhei espantado, pois é, né? Então, esse projeto de autonomia e emancipação, ele, de fato, está ameaçado pela inteligência artificial. Então, isso permite pensar se a direção tomada por muitos de nós, por muitos em nossa sociedade, não seja de novamente mergulhar num obscurantismo, não é? Ou numa crença ingênua das facilidades trazidas por essas ferramentas que podem nos colocar de novo em uma condição de servidão, né? Se os interesses políticos e comerciais envolvidos no uso da inteligência artificial não se tornaram uma ameaça para a vida humana tal como nós conhecemos. Então, nesse sentido, eu acredito que o pós-humanismo pode ser uma chave para pensar os desafios do presente e do futuro em relação à IA. Então, eu estou pensando aqui em relação à inteligência artificial e não a questão dos não-humanos, animais, enfim, né, e outras espécies. Devo recordar que os atuais modelos de linguagem do ChatGPT não pensam no sentido humano. Eles produzem respostas a partir de padrões. Então, quando você faz uma pergunta ao ChatGPT, ele recorre aos bancos de dados disponíveis onde ele foi treinado, não é? E ele constrói respostas com base em padrões previsíveis de palavras e textos que ele é capaz de acessar. Mas ele não acessa as bases pagas e nem bancos de dados protegidos, que aí eu já ilustrei o caso brasileiro, que não é bem assim, não é? A pergunta que fica é: como estimular os nossos alunos a conhecer e a usar as IAs, mas de uma forma ética, responsável e com autonomia, sem abrir mão dos protocolos científicos, não é? Eu acredito, e aí um exercício interessante para nós é a ideia de enviar ou pedir para os alunos fazerem trabalhos em casa, trabalhos domésticos, é ter a certeza de que eles vão usar a inteligência artificial em alguma medida para fazer essas tarefas, não é? Estudos têm demonstrado que essa enorme dependência da IA gera um déficit de memória, dificuldade de concentração e problemas de escrita, né, nas pessoas que usam com mais frequência essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, tem um agravante que é o prazer de encurtar prazos, de encontrar respostas fáceis, não é? Ou seja, uma enorme dependência que, sobretudo nas pessoas que ainda não têm grande conteúdo, grande repertório, elas acreditam que aquilo seja muito bom, acima do que ela seria capaz de realizar. Então, vejam, há algo muito complexo aí, da ordem do cognitivo, da própria produção do conhecimento. Porque muitas pessoas têm sentido que a máquina é melhor do que elas para executar tarefas, não é? Então, um exercício interessante, no meu entendimento, poderia ser submeter um texto curto para leitura e produção, né, de escrita nos alunos na sala de aula,
sem indicar o máximo ou o mínimo de palavras ou de caracteres. Chegar na sala de aula, vamos fazer um trabalho sobre o absolutismo monárquico. A gente leu aqui o Koselleck, escreva um trabalho sobre, então, qual é a tese fundamental, qual é o argumento fundamental do livro. E aí os alunos vão livremente escrever as respostas. Eu não tenho dúvida, eu não fiz esse experimento, eu fiz o da imagem do cartaz lá da guerra. Mas eu não tenho dúvida que as respostas dos alunos serão taquigráficas, curtas, não exatamente. Poucos alunos vão se dedicar a uma resposta complexa, ampla, né? Grande, com mais conteúdo. E seria um segundo passo dessa atividade fundamental, fazer a mesma pergunta e jogar ao ChatGPT, a Gemini, a Manus, enfim, as principais inteligências artificiais disponíveis e ver o que a máquina responde. E dar esse choque, confrontar os alunos com esse choque de realidade. Vejam isso. Então, isso é o que vocês vão encontrar no ensino médio e fundamental muito em breve, se é que já não é algo dominante. Então, esse exercício eu acho que seria imprescindível para a gente debater sobre os problemas, os limites e as possibilidades da IA. Não é? Eu penso que ela é ao mesmo tempo uma ameaça, mas a gente não pode prescindir de que ela seja mais uma ferramenta da qual não há volta, não há retorno, não é? Mas a gente precisa perceber, né? E juntamente com os alunos detectar os erros, as imprecisões, não é? O fato dela fugir de polêmica, as respostas da IA tendem a ser empáticas, agradáveis, então ela quer te agradar, não é? Ela foge de temas tabus, ela foge muitas vezes de polêmicas. Há um viés do algoritmo, não é? Há uma violação sistemática de direitos autorais por parte das IAs. Outra coisa é que elas costumam acessar conteúdos não pagos e não exatamente acadêmicos e científicos. Então elas tendem a uma superficialidade ou muitas vezes a respostas que beiram o senso comum, né, em algumas medidas. Mas, ao mesmo tempo, ela é capaz de criar imagens, ela é capaz de criar textos, enfim, a partir de sugestões do proponente, não é? Do usuário. Tendo em vista que não há uma regulamentação das Big Techs no Brasil, que a gente tem uma primeira sinalização do STF, mas nós não temos dos órgãos relacionados com a educação, pesquisa e o ensino do Brasil, nada nessa direção, ou seja, gente, nem a CAPES, nem o MEC, nem o CNPq produziram nenhum documento com diretrizes sobre o uso da IA entre nós, não é? Então, eu acredito que nós precisamos estabelecer um código de boas maneiras, né, ou algum tipo de regramento para o uso, né, para pensar o uso desse instrumento nas nossas aulas, enfim, no nosso trabalho, né? A legislação brasileira, como a mundial, não considera a inteligência artificial como um autor. Então, a gente não pode usar como uma nota de rodapé ou como uma referência ChatGPT, né? Isso não é possível, não é, fazer, não é? Então, o que eu suponho é que, em algum momento, nós deveremos indicar o uso da inteligência artificial e as partes nos nossos textos onde ela foi usada, não é? Para tomada de ideias, na análise de alguns dados, na análise de uma imagem, né? Na revisão gramatical, na transcrição de áudios ou imagens, e essa transcrição nem sempre é perfeita também, está sempre marcada por muitos erros, na tradução de textos. Então, eu acredito que os autores precisam indicar nos seus trabalhos o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Mas, ao fim e ao cabo, né, depois do uso dessas ferramentas, a autoria caberá àquele que produziu o texto ou que entregou o texto. Então, a aprovação da versão final de qualquer produto acadêmico a ser defendido ou publicado continua sendo uma tarefa humana, exclusivamente dos autores, ou de pareceristas, ou de bancas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, caso o aluno reproduza um texto, um trecho de algo que ele retira de uma inteligência artificial, mas a inteligência artificial copiou aquele texto integralmente de uma página ou de um blog, quem será responsabilizado por plágio vai ser o autor humano e não a ferramenta, né? Então, em síntese, eu entendo que os pesquisadores devem indicar quais ferramentas de inteligência artificial que foram usadas em suas pesquisas,
o que inclui fornecer as informações sobre a ferramenta utilizada, a data desse uso, seu nome, o modelo, a versão, além de indicar como ela foi empregada, se ela interferiu no processo de produção da pesquisa. Então, isso também significa agregar quais são os prompts que você deu ou os comandos de programação que você usou e, se possível, com reproduções das visualizações da sua tela, não é? Então, caso seja possível também incluir o link ou a conversa completa dessa interação com a inteligência artificial. Eu acredito que essas exigências se coadunam com 3 pilares fundamentais da integridade científica: evitar o erro, evitar a manipulação de dados e, sobretudo, o plágio. Então, era isso, gente. Obrigado. Bom, agora dando continuidade, passo a palavra para o nosso colega Wagner Geminiano, que vai apresentar texto sobre a Universidade Brasileira, a construção de políticas públicas de educação e a história como profissão, que é um pouco um debate que você faz na sua tese, né, Wagner? É um desdobramento do debate. Bacana. Então agora são 2 minutos para as 10 horas, né? Uhum. Aí você teria aí até por volta de 10h30, para a gente dar continuidade também às outras atividades. Bom dia, né? Para quem está chegando agora. Ex-aluno. Fui professor, quem não sabe, fui professor substituto aqui da casa. Tiago, beleza? Então é isso. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiro dizer que é um prazer dividir a mesa aqui com o querido Júlio, com o Danton como mediador. Agradecer também o convite do Valdeir e do Gabriel para estar aqui mais uma vez presente na UFOP. Sempre um prazer estar presente aqui no ICHS. E aí eu vou fazer uma discussão aqui de algo que eu venho discutindo desde a tese, mas que eu venho desdobrando para pensar isso de forma mais ampla. E o coloco aqui me permite alargar um pouco essas questões que eu venho colocando. É até um texto que eu estou produzindo agora, tentando finalizar ele para ver se, dentro das várias correrias que o dia a dia nos coloca, para ver se eu publico ainda esse ano, que é pensar o que é a universidade pública brasileira. E aí meu recorte aqui, justamente da fala hoje, é a universidade pública, e eu estou colocando isso já desde o início para ficar bem claro, porque a gente tem um outro universo enorme das universidades privadas também, onde se tem cursos de história, onde se tem produção de educação, etc. Mas aqui eu estou pensando especificamente nas universidades públicas brasileiras. E dentro da universidade pública brasileira, aquilo que nós fazemos como historiadores. E pensar a história numa perspectiva que eu acho que é muito pouco pensada ainda no Brasil, que é a história enquanto profissão. E o historiador enquanto profissional da história. E ao longo da minha fala aqui eu vou tentar marcar porquê dessas questões. De pensar a universidade pública brasileira, pensar a história como profissão, como um trabalho mesmo, como um meio de vida, e o historiador como profissional da história. E que também faz da história o seu meio de vida. E começando a discutir um pouco isso a partir disso que o Júlio fala, pensar o que é a universidade pública brasileira hoje, em tempos de pós-humanismo, de inteligências artificiais, que muitas vezes colocam a questão de que a universidade é dispensável para você produzir conhecimento, acessar informação, compilar dados. E se você basta fazer uma consulta rápida no YouTube, que você vai ver o sem número de pessoas que estão lá dizendo que você não é preciso mais ir à universidade brasileira ou à universidade de um modo geral para você conseguir ser alguém na vida, conseguir ter uma vida digna, que acessar conhecimento não necessariamente passa mais pela universidade ou pelos bancos escolares de um modo geral. E aqui, pensando muito em articulação com o tema do evento, eu estou pensando aqui em uma instituição que ainda é iluminista, a Universidade Brasileira, a Universidade Pública Brasileira, a Universidade Iluminista, que cada vez mais se defronta com a realidade pós-iluminista, pós-humana, de inteligências artificiais, etc. E que aí traz aquilo que muito se tem colocado como uma crise da universidade pública brasileira. A universidade está em crise, a universidade está em crise de um modo geral. E, do meu ponto de vista, isso decorre muito dessa relação tensa que a universidade estabelece com esse mundo pós-humano de inteligências artificiais, com essa nossa realidade cada vez mais
mais fluida e que coloca essa questão para a universidade. A universidade, como ela está organizada no Brasil hoje, ela ainda é necessária socialmente? Ou é socialmente necessária? Isso é uma questão que a gente precisa pensar. E aí, eu tenho pesquisado um pouco a história da universidade brasileira, que, como todo mundo sabe, é uma experiência muito recente no Brasil. Né? Ela data dos anos 20, anos 30 ali, o início dela. E ao longo desses menos de 100 anos, eu acho que a construção da universidade pública brasileira sempre esteve direcionada com algumas finalidades, com alguns objetivos ou com alguns sentidos. Ali por volta dos anos 50, dos anos 60 e até os anos 70, a universidade pública brasileira se relacionava com aquilo que eu tenho chamado de um regime de espacialidade da ciência brasileira. A universidade estava muito atrelada a determinados espaços, a determinados lugares que diziam da produção da ciência brasileira. Era a universidade como lugar de produção da ciência de ponta, e aí estavam presentes, se a gente pensa na nossa área, a história, o arquivo, a biblioteca, o laboratório, e vários sujeitos, o professor, o pesquisador muito mais que o professor, o estudante de pós-graduação. Então, você tinha vários lugares, vários sujeitos. Isso estava mais ou menos claro para quem ia para a universidade. O que é que você vai fazer na universidade quando você acessa a universidade ou quando você acessava um curso de história? Essas coisas estavam mais ou menos definidas. Então, você tinha uma relação daquilo que eu estou chamando da universidade brasileira com esse regime de espacialização da ciência brasileira. Com algumas entidades como o CNPq, como a CAPES, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir do momento que ele é criado, etc. E aí a universidade está lá se você pega os planos nacionais de pós-graduação, está lá como uma das principais finalidades da universidade brasileira, que era produzir a pesquisa de ponta, a ciência de ponta, e produzir as elites do pensamento científico brasileiro. Isso mais ou menos era o direcionamento que estava colocado para a universidade como instituição iluminista no Brasil, até mais ou menos ali a década de 80, início da década de 90. A partir dos anos 90, você começa a ter ali uma série de discussões que diz que a universidade deve produzir, ou deveria produzir também, ou voltar a produzir, como produziu lá no início, os professores para atuar na educação básica, não só os professores formados em nível de graduação, mas também você começa a pensar isso a partir da pós-graduação, formando mestres e doutores. Isso é colocado até como um dos objetivos, uma das finalidades dos planos nacionais de pós-graduação, que era formar aqueles profissionais que iriam atuar para promover a educação pública brasileira. Isso coincide com o momento que o Estado brasileiro está dizendo que o Brasil só se desenvolve como sociedade, como nação, se você tiver uma educação de qualidade. E a educação de qualidade precisa que você tenha mestres, que você tenha doutores. E aí, nesse momento, você tem a Universidade Pública Brasileira se relacionando com outro regime de espacialização, que é aquilo que eu chamo de regime de espacialização da educação pública no Brasil, que estabelece outros lugares diferentes do da ciência. O regime de espacialização da educação pública brasileira é um pouco diferente da ciência, por mais que eles se toquem ou se interpenetrem em alguns espaços. Você tem o espaço da escola, você tem o espaço da sala de aula, você tem um professor que é diferente do professor que está na universidade. Então, são figuras diferentes, são espaços diferentes nesse processo. Mas até os anos 2000, os anos 2010, 2015, 2018, por ali, esses dois regimes de espacialidade eram mais ou menos aqueles com os quais a Universidade Pública Brasileira estava acostumada a se relacionar. Ou você fazia ciência, colocando de um modo geral, você ia para a universidade para se tornar pesquisador, ou você ia para a universidade para ser, dependendo da área, um profissional liberal, ou um professor, no caso da nossa área nas ciências humanas, notadamente em História. A partir dos anos 2020, 2015 em diante, 2018 em diante, essa situação, essas relações, elas se complexificam justamente com a expansão da internet, das redes sociais e sobretudo das IAs, em que a produção de conhecimento ela não só não passa mais por esses circuitos da ciência e da produção da educação pública, de um modo geral, mas ela passa a ser feita e elaborada e muitas vezes legitimada fora desses circuitos. Sobretudo a partir das redes sociais, a partir da produção de conteúdo utilizando inteligência artificial, que você não precisa mais
dos protocolos de validação do conhecimento ou de dotação de sentido que a universidade pública dava, que a escola dava, que essas instituições mais tradicionais davam. Se você pega, por exemplo, uma empresa como a Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo produz uma série de conteúdos históricos que tem uma validação social que independe da escola, que independe da universidade, que independe de todos os protocolos de cientificidade que a gente construiu ao longo desses últimos anos. Mas não só eu estou dando o exemplo da Brasil Paralelo, que talvez seja o exemplo para nós brasileiros mais visível. Mas o que eu estou colocando, de modo geral, é que é justamente nessa relação da Universidade Brasileira com esse outro regime de espacialidade, que é o regime que eu estou chamando muito precariamente de regime de espacialidade digital ou do mundo digital, em que começa a haver um grande tensionamento. Não só por parte dos egressos, dos alunos que chegam à universidade, que começam a questionar nossa autoridade enquanto professores e a própria condição da universidade enquanto lugar de produção de saber e de conhecimento, e que essa universidade ainda iluminista, principalmente a Universidade Pública Brasileira, ela não está adequada do ponto de vista institucional, da sua organização, da sua estruturação para dar conta disso. E aí me vem a segunda questão que eu estou trabalhando no meu texto, que é como nós, historiadores, ainda formados dentro dessa universidade, mais ou menos nesse escopo, nessa carcaça iluminista, conseguimos dar conta de nos relacionar com esse regime de espacialidade digital, que muitas vezes ele independe ou é autônomo às nossas relações que nós construímos dentro da universidade. E aí minha pergunta é o que é a história como profissão hoje? O que é isso que a gente continua formando um conjunto de pessoas dentro da universidade? O que é essa história como profissão hoje? O que é a história, eu vou colocar num termo bem popular, o que é a história como meio de vida hoje? E por que eu retomo essa questão, ou coloco essa questão desse modo? Porque talvez essa seja a primeira geração que vai para a universidade, ou que faz um curso de história, que toma a história como trabalho, como meio de vida, como meio de sobrevivência, de chegar no final do mês e poder pagar suas contas. Isso é um projeto que eu estou elaborando agora, e estou começando a fazer esse levantamento agora. As gerações anteriores, elas vinham de uma formação ou de um extrato social diferente daqueles egressos dos cursos de história hoje. Era de uma classe média mais urbana. Se você pegar ali a geração de 60 e 70, o pessoal que organiza aquilo que eu chamo de geografia disciplinar da história no Brasil, era um pessoal de classe média que muitas vezes não tinha a história como meio de vida, como uma profissão que lhe dava o sustento. E a gente pensa em alguns nomes mais tradicionais da historiografia brasileira, Laura de Melo Souza e vários outros. A geração dali do final dos anos 80 e dos anos 90 já começa a acessar uma graduação em História, fazer um mestrado e um doutorado, e aquilo passa a ser a sua profissão, tomada na expressão do trabalho mesmo, mas, mais recentemente, sobretudo a partir dos governos Lula para cá, quem acessa a universidade, que vai fazer um curso de graduação em História, o vai fazer porque tem na História como um trabalho. Seja porque ele retorna para dar aula numa sala de aula no ensino fundamental e médio, seja porque ele segue no mestrado e doutorado para ser um trabalhador, para ser um professor de uma instituição de ensino superior, no caso do Brasil, de uma universidade federal, de um IF, ou de uma universidade pública, ou até mesmo de uma universidade privada, como o Dalton aqui já tem também essa experiência de ser um trabalhador de uma universidade privada, que é um trabalho um pouco distinto. Então, a partir dos anos 2000, 2010, quem acessa a universidade para fazer um curso de História, ele está acessando porque vê naquilo um trabalho, vê naquilo um retorno financeiro. A história passa a ser meio de vida, a história é uma profissão. E a gente precisa entender o que é essa história enquanto profissão no Brasil hoje, num país como o Brasil hoje, em que, por exemplo, as inteligências artificiais ameaçam digamos assim, esse trabalho, ameaçam esse meio de vida. Então, o que é o profissional da história, seja como professor de história do ensino fundamental e médio, ou o que é o professor de história como professor do ensino superior? Isso é uma perspectiva. Como o Júlio acabou de falar aqui, para que eu vou fazer um mestrado e um doutorado se eu posso pedir a IA e ela me dá uma tese, ela me dá uma dissertação? Isso é uma questão fundamental para a gente pensar enquanto professores que estamos em uma universidade pública ou em universidades públicas formando alunos, formando trabalhadores. Que tipo de resposta a gente dá a esse tipo de questionamento?
porque são questionamentos que cada vez mais vão aparecendo, né? O que é que me faz vir para o banco de universidade fazer um curso de História? Isso eu acho que é uma questão fundamental para a gente pensar, porque isso diz da nossa própria organização dos cursos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, quanto diz também da nossa capacidade de atrair e de produzir novos historiadores, né? E, sobretudo, diante de uma situação ainda um pouco dramática aqui para nós brasileiros hoje, que a história, enquanto profissão, ainda está muito... eu não diria que ela ainda está muito, ela sempre esteve atrelada ao Estado como indutor de lugares para o historiador trabalhar, ou de lugares para o historiador atuar como profissional. E a gente passou por uma situação dramática nos últimos 2 anos que ainda não foi resolvida. Se vocês observarem, a disciplina de História esteve ameaçada no ensino médio. O novo ensino médio colocou em xeque a profissão do historiador. Ela simplesmente foi dita por uma lei federal dizendo que não era mais necessário o historiador como profissional da história para atuar no ensino médio. Então, de uma tacada só, você retirou aí milhares de vagas de emprego. Milhares. E a gente tem uma outra dimensão, como eu tinha dito para vocês, isso em relação a esse regime de espacialidade da educação pública. E se você vê o regime de espacialidade da ciência brasileira, você não tem a figura do pesquisador em história regulamentada no Brasil. Então, eu estou formando um pesquisador em história, mas ele vai trabalhar em quê? Aonde? Como? Ele vai fazer história por prazer sempre? Até quando? Em que instituições? Em que lugares? Ele volta para trabalhar aonde? Os concursos públicos para as universidades federais, para os institutos federais, são cada vez mais raros, diante de um cenário de formação cada vez maior e mais alargado. Então, quem é professor aqui, que participa de banca, sabe. Você abre um concurso para professor com doutorado, aparece 50, 100. Isso tem se tornado um problema gigantesco, inclusive, para a organização desses concursos no Brasil. Então, e por outro lado, você tem esse regime de espacialidade do espaço digital, que você tem centenas de pessoas produzindo conteúdos históricos ou narrativas sobre o passado, em que você produz a monetização. Você tem canais de YouTube que produzem esses conteúdos que os caras ganham rios de dinheiro, porque eles aprenderam a utilizar as inteligências artificiais, eles aprenderam a utilizar as redes sociais, aprenderam a utilizar o algoritmo para monetizar. E o cara está dizendo, eu estou produzindo conteúdo histórico, eu estou atingindo uma gama de pessoas muito maior do que você atinge enquanto professor da educação básica ou de universidade pública, e estou ganhando dinheiro com isso. Eu estou sobrevivendo a partir disso que você faz. Então, a gente precisa pensar que o atrativo de uma empresa como a Brasil Paralelo não é só sobre o conteúdo que ela produz e o sentido que ela dá a determinadas narrativas históricas. Para esse pessoal mais jovem, que está acessando, ou que tem um certo interesse por história, ela está dizendo, você pode ganhar dinheiro, você pode sobreviver, a história pode ser um meio de vida, sem necessariamente você precisar ir para aqueles lugares tradicionais em que o historiador como profissional sempre atuou no Brasil, que é a escola básica ou a universidade, ou as outras poucas instituições que trabalham com memória, com narrativas sobre o passado, que contratam historiadores no país. Veja, recentemente a gente teve a regulamentação da profissão de historiador. Eu acho que a comunidade inteira comemorou naquele período, lá 2020, principalmente por conta do período que foi durante o governo Bolsonaro. Mas de lá para cá essa situação não se resolveu muito. A regulamentação da profissão não disse muita coisa ou não provocou uma alteração muito prática naquilo que a gente faz enquanto profissional da história. E aí eu vou dar um último relato para eu finalizar aqui e abrir para o debate com vocês, para discutir, pensar um pouco isso. Tem algumas questões, por mais que a gente viva no período das inteligências artificiais, tem coisas que ainda são muito humanas e que ainda precisam ser resolvidas do ponto de vista da burocracia. A gente tentou acionar o governo federal para que o governo federal, nesses novos concursos, o concurso nacional unificado, nesses outros que vão vir, abrissem vagas para historiador. O historiador como pesquisador, ou que abrissem vagas para aquilo que está na lei como serviços históricos. Mas aí tem um problema de ordem prática, burocrática, que uma IA não resolve, que as redes sociais não resolvem, e que é necessário ainda a velha e boa prática humana das relações políticas e de força e de relações institucionais.
simplesmente na estrutura organizacional do Estado brasileiro você não tem o cargo de historiador na esfera federal. Então você não pode abrir um concurso para historiador. Então aquela lei que foi criada lá atrás meio que ficou no limbo. O que o governo federal continuou fazendo é abrir cargos para professores de história no ensino superior, que é professor de história, não é bem o historiador, é professor universitário. Do mesmo modo nas esferas estaduais e municipais. Alguns municípios, alguns estados têm o cargo de historiador, mas se você vai ver, é o historiógrafo, é uma coisa meio anódina, assim, não é bem aquilo que a gente está acostumado a pensar na universidade. Então tem uma questão burocrática aí que se coloca. Então, a meu ver, eu acho que essa ainda é hoje uma questão para quem precisa fazer ou recolocar sempre, que é pensar o que é a história como profissão num país como o Brasil. O que é o historiador como profissional da história num país como o Brasil, em que muitas vezes a gente fala em serviços históricos, mas ainda a gente não tem os lugares onde essa pessoa vai atuar, esse historiador vai atuar, o que seria essa atuação, o que seria essa definição. E um outro problema, a gente não tem uma formação a nível de universidade para essas pessoas que iriam atuar nesses lugares, porque a nossa formação, tanto na graduação quanto na pós, ainda está muito relacionada àqueles dois regimes de espacialidade da ciência brasileira, que formam o pesquisador, ou da educação pública, de um modo geral, que forma o professor de história. Então, eu acredito que dentro dessa configuração que a gente está vivendo hoje no Brasil, a gente precisa voltar a pensar essa questão, ou colocar essa questão para ser pensada, e, sobretudo, pensar o que é que a gente quer fazer como história, e, sobretudo, o que é que a gente quer ser como historiador daqui por diante. Eu acho que as respostas que a gente já deu até aqui, elas não são suficientes. Se vocês me perguntarem, você tem um encaminhamento, uma resposta para isso? Eu não tenho. Eu tenho algumas sugestões que a gente pode discutir depois, que isso vem muito da minha prática enquanto historiador no dia a dia, que eu venho tentando alargar essas possibilidades de atuação do historiador enquanto profissional e tentando pensar outras coisas para além desses lugares já tradicionais e dentro dessa tensão com esses novos espaços, novos lugares que vêm aparecendo. Bem, era isso. Obrigado.